Olá, empreendedoras e empreendedoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Up Times Money, oh yeah! E Oswaldo, fala pra gente o que a gente traz aqui dentro do Power Up. Bom, a gente traz aqui, Matheus, um papo sempre sobre empreendedorismo e hoje nós vamos trazer aqui muito papo sobre mindset, sobre alta performance, sobre gestão. E Oswaldo, o que é legal que o nosso convidado, ele é um expert, vou fazer a leitura do currículo dele. Ele é advogado, mentor de outros advogados, especialista em direito previdenciário e trabalhista, ele é CEO da Advocacia Schettini, formado em gestão de projetos, coach. O currículo dele é extenso e maravilhoso, eu não vou poupar elogios, é um grande amigo, já tive a oportunidade de estar presente no podcast, também é host do podcast. Danilo, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Matheus, Oswaldo, uma honra estar aqui com vocês, cara, parabéns pelo projeto, é muito importante a gente estar conversando aí com empreendedores e levar o conteúdo, cara, que vocês levam, vocês são inspiração, pô, contem comigo aí, bora bater um papo aí e gerar um pouco de reflexão na galera aí sobre alta performance, mentalidade, gestão, que eu puder contribuir, tô com vocês aqui. E galera, voadora no like, ó, inscreva-se, compartilha esse vídeo com amigos, com o vizinho, com o cachorro, tá? Pode compartilhar e siga nossas redes sociais. Exatamente. Se inscreva no canal porque é muito importante, o YouTube enxerga que esse conteúdo é relevante também para você. Danilo, conta pra gente de onde que surgiu essa ideia de ampliar os horizontes que fugiu ali do direito em si, da advocacia em si, porque você começou a permear entre coach, a justamente olhar e ver a necessidade de ter uma alta performance. Conta pra gente quando que foi que virou essa chave que você falou assim, Matheus, a partir desse ponto eu vi que eu precisava fazer algo diferente para ter resultado diferente. Top demais, excelente pergunta, e isso me permite pensar o seguinte, né, Matheus? Tem um livro que chama Segredos da Mente Milionária. Cara, esse livro ele é incrível, né? E fica a reflexão pra galera aí que quiser ler. E tem uma frase dele que é o seguinte: nós somos as raízes e os nossos resultados são os frutos. Então, quando você olha para fora e percebe os resultados que você tem, cara, os amigos que você tem, tá satisfeito ou não? O dinheiro que você tem, tá satisfeito ou não? O trabalho que você tem, os resultados que você tem. Se você não tá satisfeito, cara, é de dentro para fora a transformação. Não tá lá fora a busca, mas tá aqui dentro, no autoconhecimento, no desenvolvimento. E por mais que eu tenha me formado a advogado, os resultados de uma advocacia, eles não advêm apenas do exercício da advocacia, sobretudo para quem é advogado, dono de escritório. Porque quando você é contratado para ser advogado em um escritório, geralmente você vai executar a atividade de advogado. Mas quando você escolhe abrir uma advocacia, e pro advogado isso é muito louco, é muito diferente, que a gente está num canal de empreendedorismo. E o empreendedor, ele tem talvez uma clareza muito maior nisso. Mas o advogado não. Ele se forma técnico, assim como o contador se forma técnico, assim como o médico se forma um técnico na sua área. Mas quando ele escolhe abrir o seu consultório, o seu escritório, ele precisa se tornar um empresário. E para ser um empresário, cara, ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar. E essa multidisciplinariedade de diversas áreas, eu sinto que ela começa, num primeiro momento, no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento. Então, ao longo da minha carreira, eu fui percebendo, cara, momentos em que eu encontrava desafios, eu não encontrava soluções, e eu sempre fui um cara muito autorresponsável. Tá aí, talvez, uma reflexão pra galera, né? Quando você olha para os resultados, para as coisas que acontecem na sua vida, você culpa, de repente, o governo, você culpa os amigos, você culpa a esposa, o marido. Cara, você é responsável por tudo, entende? Então, eu sempre fui muito responsável. Busquei dentro de mim a mudança daquele cenário atual e nessa busca interna eu encontrei caminhos. Aí fui buscar coach, fui buscar PNL, fui buscar hipnose, fui buscar diversas formações que resolviam problemas pontuais que eu fui encontrando na minha carreira. Então acho que esse é um rápido overview inicial aí de como que eu começo tudo isso. E Oswaldo, Danilo, o que é legal, você trouxe aqui pra gente duas palavras chaves, né? Você trouxe, poxa, eu fiz a leitura de um determinado livro que de fato ele mudou, e a outra palavra é justamente responsabilidade. Eu tenho um livro, né, que pelo menos ali uma vez no ano eu faço a leitura dele, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é um livro pequenininho, vermelho, mas ali ele traz uma história... Do Paulo Vieira, né? Exatamente, ele traz uma história, e eu deixo aqui com o pessoal de casa também uma dica de leitura, Excelente. Assim como Mente Milionária, justamente o quê? Poxa, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, justamente, Oswaldo, você deve compactuar disso também, quando eu assumo a responsabilidade,
da minha vida em si, eu começo a ter a clareza de que os meus resultados, eles só vão mudar ou vão ser alterados a partir do momento que eu falo assim, não, essa chave aqui eu tenho que mudar, porque se eu continuar assim, eu vou viver nessa linha tênue, eu não vou alcançar, de fato, ali o meu objetivo que eu quero, ou seja, eu preciso trazer para mim a responsabilidade, e a partir disso, de fato, a gente consegue estruturar um plano de ação, e, consequentemente, ali a gente vai galgando outros resultados. Então, isso que você trouxe aqui de fato, fazer a leitura e de enxergar aquilo como você é autorresponsável, isso traz, assim, uma clareza e um dinamismo totalmente diferente. Top. Perfeito. Ô, Danilo, falar aqui pra gente, você tem uma história aí muito inspiradora, né, com a sua mãe, inclusive vocês cursaram direito juntos, né? Gostaria que você desse esse recado, que você falasse pra gente essa curiosidade, porque geralmente, às vezes, o pai, né, tem a profissão, o filho vai lá e repete a profissão do pai, mas no seu caso aí da sua mãe, vocês estudaram junto. Como foi esses primeiros passos ali depois dentro da advocacia? Top, cara, muito legal. Eu vou dar até uns passos antes para contextualizar bem isso, cara. Eu venho da periferia de São Paulo, né, num bairro chamado Itaim Paulista, e desde pequeno, cara, cresci ali, rua que não era de asfalto, então rua de barro, envolto à violência dali do começo, final da década de 80, começo da década de 90, e, cara, ser uma criança num bairro de periferia, crescer numa situação como essa é muito desafiador. E quem tá em casa talvez se conecte muito, porque a maioria das pessoas vem em algum nível desse tipo de situação. Então, menino negro, vindo de periferia, envolto à violência, com grande chance de ir para a criminalidade, né? Com vários convites ao longo da vida. Tive amigos que foram mortos, tive amigos que foram presos, mas não tive amigos que se formaram, foram para a faculdade, cara. Mas eu tive dentro da minha casa e da minha família uma união muito grande, e eu, minha mãe, meu pai e meu irmão sempre fomos muito juntos, e minha mãe e meu pai sempre trouxeram valores importantes pra gente. Talvez foi aí o grande direcionador da nossa vida. A gente entendia onde a gente estava, mas a gente não queria continuar ali, a gente tinha sede, vontade de crescer. 14 anos, eu lembro que minha mãe me pegava, a gente ia vender rifa para vender, para entregar a cesta básica, né? Então a gente comprava uma cesta básica, vendia a rifa nos lugares e aí entregava essa cesta básica. Pouco tempo depois a gente foi vender arranjo de flores. Eu lembro que a gente foi vender arranjo de flores. Antes disso eu tinha vendido livro porta a porta, cara. A galera hoje nem faz noção que é isso, mas eu batia porta a porta e ia vender livro. Então sempre foi uma conexão muito grande ali, próximo da minha mãe. A gente sempre num processo de venda, tentando transformar aquela nossa realidade. Ali próximo dos 20, 21, eu vou trabalhar num escritório e aí eu começo a ver um outro mundo. Eu saio daquele bairro, daquela periferia, eu começo a me conectar com outras pessoas e enxergar outros mundos. Foi a primeira vez, eu já tinha terminado a escola e nem pensava em fazer faculdade, porque onde eu morava não existia essa realidade de fazer faculdade. Mas nesse lugar eu me lembro que tinha um amigo, cara, que ele foi adotado, né, nesse trabalho que eu tinha. E ele foi adotado, cara, ele tinha uma história linda, e ele foi fazer administração. E eu olhava pra ele e falava, que legal, velho. O cara, a história dele é muito mais desafiadora do que a minha, em vários aspectos que ele me contava. Ele foi morar na casa de um amigo, né, um amiguinho da escola, porque perdeu pai e mãe. E aquele cara foi fazer administração. Eu falei, porra, eu não tenho desculpa, velho. Não tenho desculpa. E aí naquela época todo o meu salário eu pagava para fazer a faculdade. Eu lembro que eu me alimentava, pagava bem baratinho, eu era o único daquele trabalho que comia bem baratinho no Sesc, pagava o menor valor que tinha lá e fiz a minha administração. E ali eu começo a conectar então com outras pessoas. Em algum momento eu fui abrir uma revista para mim, né, uma revista de propaganda, e minha mãe nesse meio tempo ela trabalhava numa empresa. Até que minha mãe começa em 2003 a aposentar pessoas, né? Então a gente sempre teve um espírito muito empreendedor. E ela pega e abre um banner em casa, aposenta. Na verdade ela aposentou um parente, e aí depois que fez esse parente ela falou, cara, acho que dá pra ajudar mais pessoas aqui. Aí ela foi lá e abre um banner, né? E aí nesse banner lá em casa começa a aposentar pessoas. E aí começa a vir gente, ela fala, cara, preciso tirar isso daqui, porque, pô, o pessoal tá vindo de domingo em casa. Aí abriu uma outra salinha. Rapidamente o nome dela começou ali, eu tinha essa revista, eu lembro que ela começou a ganhar o dinheiro, assim, de 2003 para 2005. 2005 eu falei, cara, tem jogador bom aqui, quer que vai jogar com você? E aí eu peguei e fui pra trabalhar com ela na ocasião. E aí, cara, assim, em 2005 foi quando a gente começa ali o primeiro escritório um pouquinho maior. Ainda em 2005, a gente já começa a entender aquele jogo, mas com uma cabeça de empreendedor, sem ainda ser advogado. Eu lembro que eu entrei em janeiro, e em fevereiro eu falo pra minha mãe, fevereiro ou março, eu falo pra minha mãe, cara, precisamos fazer faculdade, velho.
precisamos fazer faculdade porque esse jogo aqui ele é interessante. A dor do crescimento. A dor do crescimento, cara. A gente precisa. E a gente pegou e foi fazer faculdade, eu e ela juntos. Aí a gente inicia a faculdade junto, 2005 a gente já faz o segundo escritório, 2006 terceiro escritório, sei que quando a gente termina a faculdade a gente já tinha 5 escritórios já. E isso é muito interessante, cara, porque o advogado, ele sai da faculdade e ele sequer tem o seu primeiro escritório e na cabeça dele, cara, porra, eu vou precisar ainda, vou demorar um pouco para ter o meu escritório. E a gente não teve esse viés. Na verdade, a gente já começou antes, a gente teve escritório antes mesmo de pensar na faculdade, porque a gente tinha uma veia muito empreendedora. A gente entendia que aquilo era um negócio. E é interessante, Oswaldo, Matheus, porque na advocacia isso é incomum. O advogado que estiver assistindo a gente, cara, é incomum o advogado ter uma visão empreendedora. A maioria dos advogados, eles são técnicos, cara. Poucos são empreendedores. Então esse é um pouco da nossa história aí. Complementando, justamente, né, somos colegas de profissão, e realmente, assim, você sai da faculdade, você tem ali uma base técnica, só que você tem, e a gente fala isso com propriedade porque a gente passou por isso, a gente tem uma base zero empreendedorismo, ou seja, você não sabe, aqui eu quero puxar um pouquinho, você não sabe o motor que é a venda, ou seja, você acaba minimizando aquilo que é a venda, porque, Oswaldo, venda no final das contas é o quê? Dinheiro. Bufunfa, exatamente. Então, assim, você acaba deixando de lado aquele que acaba se tornando uma arte de vender, você fica extremamente técnico, né, você acaba mitigando ali até mesmo a sua veia empreendedora, porque você acaba se debruçando ali através das matérias, e quando você vai para a rua, de fato, né, quando você quer ter aquele êxito financeiro, você quer aquele êxito no nome, você se depara e fala, tá, e agora, como que eu faço? Como que eu vou jogar aqui? Quais são as regras? Então, e é legal que você trouxe aqui pra gente. A ética até mina a gente, né? É mais um ponto. Então é legal que você trouxe aqui pra gente, né, Oswaldo? Que você já tinha essa veia empreendedora, então você não esperou terminar um outro processo para então abrir um escritório. Exato. E fazendo essa contextualização, Danilo, traz pra gente aqui também, hoje você faz a gestão dos seus escritórios, você também faz a gestão familiar, né, a gestão ali dos colaboradores, mas o que você usa para se reconectar? Aquele momento que você fala assim, Matheus, paro tudo, esqueço tudo, e aqui é meu momento, aqui é onde eu vou ter o meu relax, de fato, para voltar com alta performance no outro dia. Top demais, Matheus, isso é muito louco, porque boa parte dos empreendedores, cara, e a gente aprende que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Eu não acho que é uma verdade isso, né, cara? Já teve uma época na advocacia que eu trabalhei igual um louco, cara. Começava cedo, ia até tarde. Eu tava destruindo minha saúde, tava destruindo meu casamento e não tava vendo meus filhos crescer. Até o ponto, cara, que eu entendi que não é esse jogo. Você tem que delegar, você tem que construir time, você tem que estruturar a coisa, né? A empresa, seja ela qual for, mas você precisa ter a sua vida sob controle, cara. Você precisa ter prazer em viver a sua própria vida. Meu prazer, cara, hoje ele tá muito ligado à minha família, ele tá ligado ao meu autodesenvolvimento, tá aí, cara, assim, é uma coisa que eu faria por esporte, né? É estudar o resto da vida, me desenvolver o resto da vida, cara. Me estudar o resto da vida. Eu amo aprender, cara. Eu amo aprender. É incrível. Quando eu tenho aquelas eurecas, cara, sabe? Aqueles momentos que você fala, caraca, olha que interessante. E é engraçado porque é como se fossem cortinas que vão se abrindo. Uhum. Você vê uma coisa e você fala, porra, não tem como eu não ver mais isso daqui. Eu enxerguei, eu vi isso daqui. E isso é incrível. Então, talvez, cara, além de família, que é uma coisa extremamente interessante, a minha saúde como um todo, que é algo que eu cuido muito, o meu autodesenvolvimento, cara. Saber que eu tô num processo de crescimento é uma das coisas que mais me conectam. E aí é que entra naquilo que eu falei, né? Pô, o resultado ele é consequência de quem você vai se transformando ao longo do caminho. Tem um filósofo, Lacan, que ele vai dizer, cara, que você se transforma ao longo da sua vida. Então o Matheus, que porra, teve comigo lá no podcast há alguns anos atrás, não é o mesmo Matheus de hoje. Hoje é outro Matheus, entende? O Oswaldo de 2, 3 anos atrás era outro Oswaldo, não é a mesma pessoa, entende? E às vezes a gente se prende a questões do passado, a pessoas do passado, a compromissos do passado, compromissos consigo mesmo, mas no final das contas você está sempre se transformando. Então quem você está se transformando hoje, quem você vai se transformar daqui para frente, entende? Eu tenho olhado muito para isso, eu tenho tentado me transformar cada vez mais num homem melhor, num pai melhor. Aliás, em uma palestra a gente falou certa vez, né? Se tem uma coisa que todo mundo quer, todo ser humano, isso é igual para todo mundo, é ser melhor. Ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor host de podcast, melhor profissional.
E isso passa por esse autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento. Então talvez tá aí o meu maior prazer, cara. Por isso que eu gosto de manhã acordar para ler, eu gosto de fazer minha academia, sabe? Eu gosto de fazer minha corrida. Cara, a corrida para mim é incrível, assim, sabe? É uma delícia. O pensamento vai longe, assim, sabe? Ouvir meus podcasts. Cara, eu acho isso incrível. E, Oswaldo, eu acompanho o Danilo no Instagram e eu abro às vezes o Instagram ali no primeiro horário, o primeiro story do Danilo. Tá lá, às vezes é 5h15, 5h02. Ele já tá com o livro, ali. É o livro. Tô com a minha leitura. A xícarazinha de café, tirou foto ali, iniciando o dia. Então, assim, isso assim, é surreal. Realmente, assim, essa mudança, a gente entender que o nosso foco, o nosso objetivo precisa estar sempre na melhoria constante. Ou seja, quem a gente quer ser daqui a 2, 3 anos, né? O que a gente está plantando para isso, né? E quem a gente era efetivamente. Porque se a gente fica preso, de fato, né, Oswaldo, ali naquilo que a gente é, ou seja, até mesmo nas nossas crenças ali de criança, poxa, eu cresci assim, vou morrer, aquela Gabriela, né? Gabriela. Cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Poxa, existe tantas outras coisas para você fazer ao longo da vida, existe tanta melhoria para a gente trabalhar, e isso é extremamente interessante. Agora a gente vai partir para um próximo bloco aqui dentro do nosso podcast, esse papo tá incrível, mas antes disso eu quero, mais uma vez, cobrar você que está em casa. Se inscreva no canal, curte, compartilha e, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, esse podcast, não só com seus familiares, mas também com aquela pessoa que tem uma veia empreendedora, que de fato assim, ela quer algo mais, mas às vezes ela está faltando alguma referência. E hoje a gente está aqui com o Danilo, que é uma referência. Oswaldo, conta pra gente aí, o que mais você tem preparado pro Danilo? Conta pra gente agora aqui um pouquinho, Danilo, o que é um escritório de alta performance voltado para advocacia? Legal, cara, legal. O escritório de alta performance, até pegando o que o Matheus falou antes aqui, convocando a galera para seguir, cara, é muito sobre isso, né? Sobre aquilo que você consome, né? É evidente que a gente precisa ter resultados, mas fazendo até, insistindo de novo pra galera, cara, seguir o canal, é muito sobre o que você consome. Cara, perceba o que você consome, né, velho? Netflix ou canais como esse, que trazem pessoas, como vocês já trouxeram aqui, e que compartilham o conhecimento de vocês, entende? Tudo isso ajuda você a transformar. Isso vai trazer sempre a percepção de que existe um caminho a se chegar. E a alta performance, ela está muito ligada a isso, né? Muito ligada a objetivo que vai forçar você a alcançar resultado. Então o Matheus falou, aonde que você vai estar daqui a 2 anos? Isso vai colocar você num processo de alta performance, sobretudo porque você colocou um prazo curto. Cara, 2 anos passa muito rápido. Se o seu desejo for alto, se você estiver mirando alto, a alta performance, ela é caminho, ela é meio, ela é impositiva, entende? Porque você precisa gerar resultado numa velocidade muito grande. Então, cara, a alta performance, no primeiro momento, é saber onde você quer chegar. A partir daí, é você focar no seu autodesenvolvimento. Ter sede, sabe aquela centelha de, cara, eu quero transformar minha vida, menino negro de periferia, que viveu envolto a violência, mas que não quer mais isso, que quer chegar a grandes níveis, sentar em grandes mesas. Isso vai colocar você num processo de alta performance, porque vai impor para você um autodesenvolvimento, um crescimento de nível intelectual, social, de posicionamento, que vai te ajudar a gerar resultado. Além disso, formação de time, cara, né? A empresa, que foi a pergunta, empresa de alta performance precisa ter pessoas de resultado. Eu tive, Oswaldo, agora recentemente, no Vale do Silício, cara. Estive no Vale do Silício, e lá no Vale do Silício, no Palo Alto, eu pude conhecer algumas empresas, pude passar por algumas empresas. A gente está falando de alta performance de empresas, né? Então, eu passei pela Google, eu passei pela Apple, eu fui na Tesla, eu fui numa empresa lá, cara, numa aceleradora, eu fui numa empresa lá que desenvolvem, tipo um coworking, assim, que os caras desenvolvem robôs de tudo quanto é nível, lá os caras falando de inteligência artificial num alto nível. E o grande desafio na gestão de uma empresa são pessoas. O grande desafio, de forma geral, é gestão de pessoas, porque o empreendedor, geralmente, ele está num nível forte de alta performance, mas para a empresa estar num nível de alta performance, isso é mais desafiador, porque você também depende de pessoas que precisam ter o mesmo nível de mentalidade. E, eu tô lá, eu vou fazer a pergunta, né, cara? Qual que é para Apple, para Google, na Tesla, em todas essas empresas? Cara, como é que vocês conseguem conduzir pessoas aqui e gerar grandes resultados por tanto tempo? Porque esse é um desafio no mundo mundial, de fazer pessoas entenderem. E a palavra em todos os lugares foram 2, cara. 2. Comunicação
e maturidade. Cara, coisa simples. Aqui muitas vezes e confesso que olho muito para processo. Né? Eu entendo que o processo é uma coisa extremamente importante. Então, o processo ele dá para o colaborador clareza do que ele precisa fazer, como precisa fazer para que o resultado fique igual. E eu pergunto isso na Apple, cara, vocês entregam um serviço igual aqui, no Brasil, em qualquer lugar, velho. Vocês entregam. Então, cara, o foco é em processo? Não. Não. Dane-se o processo. A gente passa por cima do processo. Nosso foco é resultado. Empresa de alta performance. Foco em resultado. E para você ter foco em resultado e conseguir pular o processo, você precisa de pessoas maduras. Porque pessoas imaturas, elas precisam realmente do processo para seguir na linha, porque tem dificuldade de compreensão de qual é o resultado. E a galera da Apple, a galera da Google e dessas grandes empresas, eles sabem o que precisa fazer, eles sabem o que precisa entregar. Eu perguntei, tá, a gente não está falando de maturidade em termos de idade. Não é disso que a gente está dizendo. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas comprometidas e que sabem o que precisa entregar. E que vão fazer o que precisam fazer. Então, se tiver que chegar no horário, chega antes. Se tiver que terminar tal hora, termina depois. Falou que vai entregar tal dia, tal hora, vai entregar. E vai entregar com o nível de qualidade que precisa acontecer. Isso é uma característica do empreendedor, mas muitas vezes não é a característica do time. Então você precisa trazer para a sua empresa pessoas preparadas, que têm boa comunicação, que sabem se comunicar, sabem pedir, sabe motivar, sabe desenvolver o time, que consegue passar exatamente aquilo que está pensando e sentindo, né? E pedir a entrega também da forma como espera. E além disso, maturidade do time. Pessoas que você não precisa ficar pegando na mão, que vão levar e impulsionar com você. Caramba, até arrepiou, porque hoje de manhã eu estava tendo uma conversa com o Charles, antes de conectar com o Oswaldo, e quando a gente estava tendo ali a nossa conversa pela manhã, a gente começou a entender, assim, um bate-papo bem rápido, os gargalos que a gente estava enfrentando. E um dos gargalos, a gente, ali na nossa conversa, era justamente o quê? Comunicação. Comunicação. Então a gente falou assim, a gente precisa mudar a nossa comunicação para a entrega ser mais efetiva. Né? Então assim, talvez a gente precisava mudar ali alguns pontos que era extremamente comunicação. Então, o que precisava ser feito naquela situação para a gente ter um resultado, de fato, só que um resultado com qualidade. Né? Aí depois o Oswaldo chegou para conectar com a gente fechou ali o círculo. Realmente, assim, o que faltava era uma comunicação. E às vezes a comunicação, ela é tão ignorada, e quando você vai ver, aquilo vai virando uma bola, vai virando uma bola, vai virando uma bola, e vira um negócio gigante, o resultado não sai. E aí você fala, poxa, mas deixa eu tentar entender por que não saiu do jeito que eu pedi, né? Ou porque talvez ali o meu fechamento não saiu da maneira que eu quis. Justamente, era a comunicação. Então esse ponto é extremamente crucial. E Danilo, eu queria que você trouxesse aqui pra gente também. Tem um ponto que eu como advogado tenho menos tempo do que você, mas eu pude observar que existem alguns escritórios que nascem, eles perduram pouco tempo, acabam morrendo. Tem alguns como o seu que alcançam uma longevidade, e aquilo que você trouxe, é muito mais difícil é difícil alcançar a longevidade e muito mais difícil você manter isso. O que você enxerga de erro nesses escritórios que eles têm um voo e da noite para o dia eles fecham? Você acha que a comunicação é uma delas, mas talvez ali a má gestão financeira, a má gestão talvez de vendas, você enxerga como erro? Legal. Eu atribuo sempre a mentalidade, Matheus. Eu acho que a mentalidade ela é a raiz de todos os males e de todos os benefícios. Porque no final das contas, o direcionamento, o que acontece, decorre do direcionamento que foi dado. Né? E o direcionamento ele parte muito daquilo que eu entendo que é correto ou não. Você falou, por exemplo, de comunicação. Cara, a comunicação é uma das coisas mais importantes. Tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele traz uma reflexão em um dos hábitos que está ligado exatamente a essa questão de comunicação. Pensa você assim, né? Você está em casa lá com a esposa de repente fica brava porque você deixou a toalha na cama, né? Pô, vocês se casaram, são duas pessoas estranhas que decidiram viver juntos, né? Num ambiente só? Num ambiente só.
né? Você sempre foi acostumado a deixar a toalha ali para você, isso não é um problema, e deixou lá. Um belo dia, ela de repente falou 1, 2, 3 vezes com você sobre isso, você pegou, guardou e tudo certo, mas um belo dia você chega lá, ela tá emburrada, né? E isso vai cansando ela, entende? Isso vai deixando ela irritada. Até o ponto que ela estoura, explode, e o relacionamento começa a ter um baita de um problema. O que está acontecendo nesse livro traz essa reflexão? O grande problema é que eu imagino na comunicação que o outro compreende aquilo que eu vejo e sinto. E eu preciso ser muito claro em relação a isso. Eu preciso dizer, amor, sabe o que acontece? Eu fui criado de uma forma diferente. Olhar a toalha aí é uma coisa que me incomoda muito. Eu queria criar um alinhamento com você. Será que a gente pode, pro bem do nosso relacionamento, resolver essa situação? Porque assim, ela me impacta. E ela impacta no meu sentimento, entende? Eu sinto aqui uma confusão mental e tal. Então a gente pode corrigir isso. Porra, bacana, eu não sabia. Eu não sabia que te incomodava tanto. Legal, agora eu vou ter mais cuidado. Porque até então não tinha como presumir que isso te incomodava muito. Comunicação. Acontece assim nas empresas. Eu contrato alguém, peço para alguém fazer uma atividade, a atividade vem uma porcaria e eu presumo que a pessoa sabe que tá uma porcaria. Eu presumo que ela sabe como deve ser feito. Isso é muito comum nas empresas como um todo. Então eu não posso presumir. O óbvio, a gente fala isso no escritório, precisa ser dito. E a importância de ter processos, de ter, por exemplo, um POP, né, um procedimento operacional padrão, isso são subterfúgios, são elementos criados exatamente para tornar claro aquilo que precisa ser claro. Entende? Então, a comunicação, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes desafios. Mas eu acho que até antes disso é a própria mentalidade, né? Porque a pessoa, ela não tem, muitas vezes, a autorresponsabilidade, porque vai culpar outras pessoas e não vai trazer para si a responsabilidade do problema. E aqui é uma questão pura e simplesmente de mentalidade, de virar como você trouxe no livro. E o livro fala sobre isso, o livro Autorresponsabilidade. Ele traz uma leveza, parece pesado, mas não é leve. Você fala, pô, velho, tava comigo a solução. Tava fácil então, pô, era só eu fazer alguma coisa. Pois é, é só você fazer alguma coisa diferente. Tudo, no final das contas, cara, é mentalidade. O mundo exterior, ele é reflexo do seu mundo interior. Às vezes você tá bravo com uma coisa. Cara, isso existe dentro de você, isso não existe no mundo lá fora. Entende? É você que tá espelhando lá fora um mundo que tá dentro de você. Então, uma empresa que não cresce, cara, ela geralmente não vai crescer por uma falta de mentalidade daquele que tá conduzindo. De ter a coragem de colocar, por exemplo, pessoas maduras do seu lado para executar atividade que você não é bom. Por exemplo, eu não sou um cara que gosta de finanças, de financeiro, de departamento financeiro. Cara, eu não gosto de pegar ali os detalhezinhos da conta. Eu não faço isso, cara. Mas no que eu sou bom? Cara, eu gosto de comunicação, entende? Eu gosto de liderança, eu gosto de condução de time, eu gosto de ter ideias. Então, cara, é aqui que eu vou colocar a minha força, a minha potência, entende? Então é entender autoconhecimento, no que eu sou bom, no que eu não sou bom. Né? Eu tenho coragem de delegar e colocar boas pessoas do meu lado, e as empresas não crescem por causa disso. O cara centraliza, acha que só ele é bom, só ele sabe fazer tudo. E o pequeno empresário é assim, cara. Ele é muito assim, eu que faço tudo, aí começa trabalhando cedo, termina até tarde. Não, cara, delega, que sobra espaço na sua agenda para gerenciar a sua empresa, para encontrar soluções, para fazer um voo panorâmico. Então, uma palestra que eu faço na UAB, que eu mostro para os advogados assim, ó, a gente, uma pessoa assim, né, no meio de um labirinto, imagina você no meio de um labirinto. Cara, como é que sai? Não faço ideia. Agora faz um voo panorâmico, né? Se olha por cima assim, você vê, se fizer assim, tal, você consegue sair. É exatamente isso, cara. Quando você tá dentro da sua empresa, imerso, focado ali no problema, você não enxerga nada. Quando você se afasta e de repente faz um voo panorâmico na sua operação, você fala, caraca, velho, olha como tá o mercado. Olha como outras pessoas estão fazendo, encontrei soluções, velho. Você começa a ver coisas que você não estava vendo antes. Tudo isso é mentalidade. Tudo isso é parte desse autodesenvolvimento, autorresponsabilidade, boa comunicação, maturidade, coragem de tomar decisões difíceis, de assumir riscos calculados. Eu atribuo a esses daí, talvez a mais uma série de outras questões aí, Matheus. Oswaldo, eu sei que você vai fazer uma pergunta, mas antes, você trouxe aqui pra gente 3 siglas, né? POP. Não é HIT, né? Explora pra gente mais um pouquinho, o pessoal que tá de casa, como que é esse processo POP? Que eu achei bem interessante. Legal. Pensa assim, né? Você tem um restaurante, né? E aí você tem uma cozinheira lá que faz aquela comida deliciosa que ficou famosa no bairro. Mas, pô, ela morreu, velho. Acabou. E aí? Acabou o restaurante? Fecha o restaurante, né, Matheus? Porra, como é que você faz, né? Então, toda operação, todo resultado de qualidade,
ele pressupõe um método, uma metodologia, uma forma de ser feito aquilo. Então, como é que eu faço o arroz? Como é que eu faço feijão? Qual o tamanho da panela? Quanto de sal eu coloco? Quanto de arroz? Quanto de água? Quanto tempo eu deixo aquilo ali fervendo? Então, em toda operação, toda empresa, é importante você ter o procedimento operacional padrão de cada atividade que precisa ser executada. Então, isso vai fazer com que a atividade seja feita por qualquer pessoa de maneira igual, tirando da empresa a dependência de pessoas e trazendo para a empresa liberdade, porque ela depende de processos. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que precisa ser feita, dentro da advocacia, uma petição inicial. E aí, o Matheus faz a petição. Pô, o Matheus agora saiu, foi investir em finanças, foi investir em empreendedorismo. Caramba, e agora? Pô, Oswaldo, cara, vem cá que eu vou te ajudar aqui, você vai conseguir fazer. Ó, é simples, o passo a passo tá aqui. Você vai pegar, vai fazer a leitura do POP, vai entender como é que funciona e vai executar a atividade com a mesma qualidade que o Matheus fazia, porque isso está escrito, o formato está explicado. O treinamento é muito mais fácil de um colaborador. Então, toda empresa que quer manter um padrão, é importante ela ter um procedimento operacional padrão, sobretudo das atividades principais, aquelas que são, que está muito mais no seu core business, sabe? Aquela que realmente, eu vou falar aqui da teoria de Pareto, né? Aquela que mais gera o seu resultado. Nossa, agora pode dar continuidade, Oswaldo, perdão. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, e hoje, para começar um escritório de forma organizada, a gente vê ainda muitos empreendedores colocando as ideias, né, o dia a dia na cabeça, ou às vezes no WhatsApp. Como que a gente pode, os empreendedores aí podem organizar essa frente? Cara, eu vou ser bem franco com você, que agora a gente já começa a gravar um tempo aqui, a gente já fica muito mais à vontade, né? Com certeza. Cara, eu sei lá se tem que ser organizado no final das contas, sabe? O caos, ele é transformador, velho. E aí fica uma reflexão aqui, sabe? Será que não tem que ser o caos mesmo que provoca e mexe com você no final das contas? Não sei, cara, porque eu começo meio que num caos, assim, entende? Eu não tinha, quando eu comecei a advocacia ali, muita habilidade. Eu vou trazer a receita que realmente eu acho mais adequada, cara, que é fazer o que precisa ser feito. Caramba. Entende? É fazer o que precisa ser feito. Uma empresa, geralmente, cara, ela vai ter dentro da sua estrutura 3 áreas que são fundamentais. 3 áreas que são fundamentais. Então pega essa visão aqui, você é empresário, você é empreendedor. Você vai ter a área de negócios, você vai ter a área operacional e você vai ter a área administrativa. São 3 áreas importantes. Quando eu começo na minha advocacia, quando a gente está falando de organização, a gente está pensando na área administrativa, via de regra. Mas, cara, a área administrativa, ela não dá dinheiro. Ela organiza a casa e permite, obviamente, que você alcance resultados, sobretudo, como o Matheus trouxe, né, com eficiência e um crescimento de longo prazo. Isso é fundamental. Eu não estou dizendo que não é importante isso. Mas, cara, quando você está no começo de carreira, velho, você precisa focar muito na parte de negócio. Você precisa gerar caixa, precisa gerar resultado, porque tudo isso vai te permitir errar com mais tranquilidade. Se você não tem dinheiro, cara, é difícil de errar. Entende? Porque qualquer errinho pesa muito pra você. Agora, se você, cara, tem rotatividade, tem caixa, porra, você até se permite errar um pouco mais. Errar, que eu quero dizer, veja, olha como errar é incrível, né? Errar é aprendizado. Então, errar não é algo ruim. Errar é aprender mais rápido como não fazer. Entende? Você pode demorar muito para aprender. Então, cara, rapidamente você testa, contrata alguém, viu que dá errado, manda embora e fala, puta, aquele jeito eu não posso contratar. Agora eu já sei. Imagina se demorar 2, 3 anos para contratar daquele jeito errado, entende? Então, quando você começa a fazer dinheiro mais rápido, você se permite errar mais rápido, aprender mais rápido e evoluir mais rápido. Então, tá aqui, acho, do meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes, você focar na área de negócio. A área de negócio vai ter marketing, você vai ter comercial, né? 2 áreas fundamentais aqui dentro da área de negócio. Então, vai sempre depender de área para área, né? Mas a área de negócio, para mim, é uma das mais importantes porque ela traz resultado. E eu não estou desmerecendo as outras áreas, mas eu sinto que elas são escravas de venda, no final das contas, entende? Elas são subservientes a vendas. No final das contas, cara, e essa é uma frase que eu falo muito, é sobre vendas. No final das contas, é sobre vendas, entende? Eu preciso vender, toda empresa precisa vender. Então, todas as outras áreas servem a vendas. Para que você continue vendendo bem, vendendo mais, e vendendo bem, e vendendo mais. É ela quem vai trazer o lucro para a empresa, que é o objetivo principal. Então, no final das contas, é focar em área de negócio. Marketing comercial
com muita força. Aí depois, se você é bom para organizar, cara, aí é importante você ter procedimento operacional padrão, você ter planejamento, você criar um business plan para você saber. Aliás, é importante você já começar até com business plan, né? Então você saber pelo no básico, né? Tipo, aonde você quer chegar, né? O que você quer fazer com esse negócio. Aí você vai estruturando a sua empresa aos poucos. Mas no começo, cara, desculpa até me estender aqui, mas olha que interessante, né? Você pega as pequenas empresas hoje, chamadas de pequenas nada, né? Mas as startups. Hoje, o que uma startup faz com muita frequência que ela traz e ensina pra gente como que deve ser? MVP, cara, né? Você testa rápido, pivota rápido, testa rápido. Cara, para de ficar pensando e achar que... Cara, testa rápido, coloca pequeno, pra jogo. põe pra jogo. Valida vê, a ideia. Vê o que acontece, valida a ideia. E aí depois você vai organizando, cara. Vai organizando no meio do caminho as coisas, entende? A galera tenta seguir o caminho contrário. Vou organizar porque senão não vai dar certo. Não vai mesmo, cara. Desse jeito vai demorar muito mais. E é muito interessante porque... Você pivotar, a ideia é justamente isso. Você pivota, errei, opa, já deixa eu corrigir rápido. Corrigiu rápido, você automaticamente já melhora aquela sua pivotagem. Na sua segunda sessão, na sua segunda chegada ali, já vai estar bem melhor que a primeira. Puxa, errei aqui nesse ponto, já no ponto finalzinho. Beleza, vai de novo. Na terceira você fala, agora foi, agora eu escalo. É isso. E trazendo escala, sobre vendas, assim, eu trago para mim essa frase, porque realmente, assim, e eu acho que a advocacia, ela acaba... assim, tem uma certa resistência sobre você colocar isso para venda mesmo, porque no final das contas, você está vendendo todo o teu conhecimento, você está cobrando para apertar o parafuso, mas é aquele parafuso que vai trazer um impacto para a vida toda. Total. Né? E trazendo escala, trazendo sobre vendas, hoje a gente vive num mundo extremamente tecnológico. A gente tem inteligência artificial voando. Você foi lá pro Vale do Silício recentemente, você viu ali que existem Ubers, né, que te servem ali sem nenhum motorista. Ou seja, isso já é latente, isso já é palpável. E eu queria, Danilo, que você trouxesse aqui a sua visão de como isso pode agregar na advocacia em si, se você enxerga isso como um aliado, porque eu vejo que em certos lugares ainda tem uma certa resistência. Né? Você tem ali alguns procedimentos que eles são mais manuais, são mais artesanais. Eu quero saber de você se a inteligência artificial em si, ela vai propagar essa escala. Cara, eu vou trazer a reflexão que eu tive lá no Palo Alto. Eu inclusive, publiquei um vídeo que foi uma palestra de um cara lá, velho, que eu achei, assim, uma palestra meio apocalíptica, assim, sabe? Cara, que eu falei, não, eu preciso alertar a galera sobre isso. Vou levar, Vocês estão malucos, velho. Eu peguei alguns pedaços dessa palestra e coloquei lá no meu Instagram, cara. E assim, ó, eu vou trazer a ideia do cara e também a minha reflexão em relação a isso, Matheus. O que o cara diz? Ele é muito... E tinha só advogado ali, né? A gente era uma palestra que tinha vários advogados ali. E aí o cara falou o seguinte, ó, a advocacia vai acabar. Caramba, né? Simples assim. Direto. Simples assim. Pode colocar 5 aninhos aí e acabou. Caracas. Cara, você fica assim, velho, como assim? Okay. E aí o cara traz todo um contexto por trás que justifica o que ele tá dizendo. Não era um idiota. Não é um idiota. É um cara que tá envolvido em empresas gigantes, num nível de robótica e, cara, assim, ó, de tecnologia absurdo. Absurdo. O cara tá imerso em grandes empresas. Lá onde ele tá, a gente tá falando de startups aqui, são startups de robótica, que estão criando robôs de tudo quanto é tipo. E ele traz a reflexão da inteligência artificial. Ele explica, por exemplo, a diferença de ciborgue e o robô em si, né? E ele fala, o ciborgue é um ser humano melhorado pela tecnologia. E ele fala, cara, vocês estão achando que isso vai acontecer, mas isso já aconteceu faz tempo. A gente já é ciborgue, porque tira do ser humano o celular hoje. Putz. Ou seja, ele já é melhorado pela tecnologia. A gente não consegue ser mais a gente e ter a performance que temos sem as tecnologias que temos hoje. Somos completamente dependentes da inteligência, ou seja, somos ciborgues, do ponto de vista dessa reflexão. Porque a gente tem, no nosso subconsciente, o Robocop, né? Exatamente. Aquela figura tal de que alguma coisa no meu corpo aqui, cara, já está acontecendo. Você já é completamente dependente da inteligência artificial. Ele falou que ela só melhora. Existe uma coisa que chama o efeito exponencial, né? Que, cara, aquilo que demorava 10 anos para evoluir, agora evolui em 1, daqui a pouco evolui em 1 mês, entende? Então a velocidade com que a coisa muda é muito grande. E a reflexão que ele traz é o seguinte, mas tem gente que ainda não quer conversar, por exemplo, na questão de atendimento, não quer conversar com a inteligência artificial. E ele traz uma reflexão que é incrível, que é o seguinte, cara,
cara, não quer conversar? Não quer conversar com a interface de hoje. O grande problema está na interface, que está melhorando e evoluindo. Ou seja, eu digitar e o que o robô me entrega hoje ainda não está tão adequado. Agora, cara, é horrível muitas vezes você conversar com um ser humano que não te atende direito, que não explica corretamente, que você não tem confiança. Imagina você ter uma interface de inteligência artificial, você liga hoje na Vivo, você liga hoje na sua empresa de fornecedora de energia elétrica. Opa, Vivo, patrocina, gente. Paga nós. Patrocina o canal, patrocina o episódio. Ativa a moedinha, Camille. Boa. E aí o que acontece? Cara, quando essas empresas de repente colocam uma tecnologia que você consegue conversar e você tem confiabilidade, cara, você fala, porra, resolveu meu problema. Porque no final das contas, o que você quer resolver seu problema. É sobre a sua vida e o seu interesse. Se a tecnologia e a inteligência artificial resolveu o meu problema, que se dane o ser humano. Que se dane. Eu não acho realmente que ele é tão necessário assim. Entende? Ele é necessário muitas vezes porque a tecnologia e a interface ainda não está tão boa, né? E em alguns aspectos eu já preciso dela. Em relação ao uso da inteligência artificial, cara, ele é crescente. Ele faz com que você... Aquela ideia que a gente tinha, né? Cara, imagina se tivesse outro de mim. Como eu seria mais produtivo. Cara, hoje você tem muitos melhores que você, com você o tempo todo, né? Eu, essa semana, baixei uma inteligência artificial chamada Comet. Não sei se a Perplex, Perplex também. Patrocina aí, velho. Aqui. Patrocina aí. Exatamente. Mas, cara, eu coloquei essa Comet lá, cara, ela é incrível, velho. Não sei quando vai sair isso aqui, mas provavelmente ela já não vai ser mais nada. Entende? Porque a tecnologia tá nesse absurdo. Mas, cara, ele é tipo um buscador. Ele é tipo um buscador. Igual esse que tem, igual o Chrome, igual todos esses outros, sabe? Aí você entra ali, cara, e aí você abre um assistente do lado e ele começa a trocar, você troca uma ideia, ele abre, eu falei pra ele assim, ó, meu e-mail tava pesado, eu falei, entra no meu e-mail, pega os e-mails mais pesados e seleciona eles pra mim, já deixa eles com checkzinho, porque eu vou ver se realmente são eles que eu tenho que apagar ou não. Ele já deixou tudo prontinho pra mim. Aí eu falei, gostei, não, esse daqui eu não quero apagar não. Pá, fui lá e apaguei. Cara, entende? Aí tinha um determinado... Era uma OAB que me mandava um negócio lá. Eu falei, cara, esses aqui você pode apagar tudo, porque esses daqui eu já não leio mesmo. Falei, pode procurar todos desde daqui e apagar. Ele procurou tudo e apagou. Cara, eu falo assim, ó, pesquisa tal coisa pra mim, preenche tal formulário pra mim. Cara, uma fórmula de Excel, cara, muda aqui pra mim e tal, cria uma fórmula assim, assado, ele vai fazer pra você. E tá cada vez mais melhorando isso. Então, é caminho sem volta, velho. É caminho sem volta. O ser humano, a gente tá, eu sinto, cara, assim, que a gente tá numa ruptura de sociedade, e aí eu quero até deixar registrado pra depois eu olhar pra isso aqui e lembrar, cara, que eu falei, cara, a gente tá numa ruptura de sociedade, velho, assim, de formato de sociedade de forma geral, assim, de maneira jamais vista, assim, sabe, em modelo econômico, social, cara, comportamental, sei lá, velho, sabe assim, é uma mudança absurda que a gente tá tendo com esse momento de inteligência artificial e é inimaginável pra onde a gente vai, cara. É inimaginável. E essa crescente é uma crescente constante, você não consegue enxergar, poxa, como que eu ia fazer tal coisa hoje sem esse auxílio da inteligência? Como que eu ia, talvez, fazer essa gestão de e-mail se eu não tivesse, poxa, teria que fazer na mão, isso daqui ia tomar uma hora e meia minha, essa 1 hora eu conseguia deslocar até tal ponto, já agilizar tal coisa. Isso é extremamente, assim, eu não consigo me ver mais sem esse auxílio. A gente até aqui internamente, a gente brinca e fala assim, vamos pedir para o nosso assistente nos auxiliar em determinado ponto, porque ele vai trazer para a gente uma resposta que a gente, pela nossa capacidade, não ia conseguir chegar no nível que ele traz. É lógico que a gente vai refinando, vai estruturando para ter ali um melhor resultado, mas a capacidade de entrega dele é tão rápida e tão eficiente que você fala, não dá para mim viver sem isso. Não dá, cara. Eu preciso trazer esse daqui pro meu jogo, justamente para ele me servir, para me poder fazer outras coisas. E aí acho que começa a mudar a roda. E o que é legal, Matheus, só uma coisa claro. Aqui, ó, o que é legal aqui, cara, olha que bacana, isso tá gravado, velho. Daqui a um ano a gente vai olhar pra isso e vai falar, cara, a gente achava isso o máximo. Entende? A gente vai falar, cara, a gente achava isso o máximo na época, e hoje a gente já tá anos-luz à frente disso. Exatamente. Presta atenção, velho. Tá gravado, a gente vai ver, vai olhar pra esse momento e vai falar, olha como a gente tava enxergando, olha como aquilo era fantástico, entende? É uma crescente, é como você falou, contínuo e constante, velho. Eu brincava com o Oswaldo, falando, Oswaldo, lembra quando a gente entrava no chat, né? OpenAI patrocina também. Paga nós. Entrava no chat só pra ficar, fala isso. Aí ele falava, você fala, caramba, isso daqui é o máximo. Olha,
cria tal texto, ele cria, você fala, meu Deus, isso daqui é o futuro. Hoje você não entra só para interagir, você entra justamente ali, às vezes, para criar um plano de negócio. Total. Né? Você começa a desenvolver, a gente fala que tem os nossos os robôs, né? Os prompts. Então você cria um prompt que ele já consegue te atender determinada demanda, tá pronto. E aí aquilo que você falou, pode ser que daqui a um ano você fale, Matheus, isso daí esquece, agora a gente pensa e o negócio já digita sozinho. Então, e recado, hein, você que nos acompanha até agora, se inscreva no canal mais uma vez, tá? Compartilhe esse vídeo e curte. E não se inscreva, ativa o sininho também para você receber as notificações. Aqui a gente tenta entregar o máximo dos empreendedores. Estamos aqui com o Danilo, ele já trouxe uma aula pra gente. Ou seja, de você ter ali a gestão do seu escritório, de você entender que a capacidade também está nos outros, de trazer os outros para o time, você entender isso através de uma comunicação efetiva. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Oswaldo, o que a gente tem mais aí pro nosso querido Danilo? Metas? Metas, Danilo. Fala aqui pra gente como transformar, né, metas em objetivos claros ali e pôr o plano de ação em prática. Top demais. Eu penso que uma cultura de resultado é fundamental para isso, né? Uma cultura de resultado. Empresa, na verdade empresa não, cara, vamos até antes, muito antes disso, né? Muitos anos atrás. Todos nós aprendemos, somos seres sociais e vivendo em sociedade, a gente se adapta ao meio, né? Existe uma coisa que chama Primal Branding, que vai explicar como, por exemplo, a igreja consegue controlar um grupo. Como que um país como o Brasil e um país como os Estados Unidos consegue controlar e criar padrões dentro de um grupo. O Primal Branding, que é o branding primitivo, ele vai trazer que é importante você ter símbolos, é importante você ter credos, falas, você ter rituais, você tem símbolos, tudo isso ajuda você a ter uma cultura. Então a igreja vai ter ali, tem a cruz, ela tem as orações, ela tem as músicas. Assim por exemplo, com países. Você tem a bandeira, você tem o hino, e tudo isso vai fazendo com que você forme grupo. Bom, pensando na ideia de meta, para que eu alcance efetivamente resultados de meta, eu preciso formar um grupo. E para formar esse grupo, eu preciso ter uma cultura de resultados. E a cultura é algo que, como eu mostrei aqui, você controla. Você controla. Então você pode trazer para dentro de uma empresa uma cultura com foco em resultado. A meta, ela é algo que, sobretudo no nível estratégico, precisa ser definido. Mas ela só vai ser alcançada se as pessoas desse grupo viverem rituais de cultura e tiverem uma cultura focada em resultado. Falamos da Apple, por exemplo, que a galera engole... Apple, paga nós. Patrocina. Falamos, por exemplo, e falamos de outras antes também, verdade. então elas também estão... Todo mundo Vale do Silício patrocina aqui. Boa. Então, o que acontece? Essas empresas, eles comem o processo porque tem pessoas maduras. O que é isso? Cultura com foco em resultado. Cara, mais importante que o processo é o resultado. Então, é importante ter metas claras, para onde nós vamos, mas para alcançar isso, você precisa construir um grupo que, além de ter clareza para onde vai, vive isso diariamente, com rituais de cultura. Então, na sua empresa, você precisa criar uma cultura organizacional focada em resultados. Todo mundo precisa entender que é sobre vendas, todo mundo precisa entender que é o cliente no centro, né? Todo mundo precisa entender para onde que nós vamos nos próximos períodos, o que a gente está buscando, o que a gente está objetivando, porque todo mundo se coloca naquele caminho em busca daquele objetivo, e aí você consegue alcançar metas. Então, ter metas claras é importantíssimo, mas é a cultura quem vai impulsionar todo o grupo para que isso aconteça. E, Danilo, esse ponto, acho que de cultura, de metas, é interessante porque, na maioria das vezes, a gente vê que quando uma empresa está muito grande, aí que ela precisa se tocar e falar assim, opa, preciso rever talvez as metas, talvez eu preciso entender aqui qual que é a minha cultura. Mas eu acredito que, quero que você compartilhe também, acredito que é o inverso. Ou seja, essas práticas, elas já têm que estar enraizadas, ou seja, quando você é pequeno também. Talvez ali quando você é pequeno, você enraiza a sua cultura, já começa a trabalhar um pouco mais de metas, para quando você estiver grande, realmente aquilo já está um pouco mais estruturado, né? Você consegue refinar alguns pontos. É realmente isso? Total, total. A cultura, ela é algo inevitável, ela existe. Assim como existe o ar, existe a cultura. Você tem lá a sua família.
pai, mãe, filho. Existe uma cultura ali dentro, uma forma de ser. Aqui a gente fala palavrão, aqui a gente não fala palavrão. Aqui a gente deixa a toalha em cima da cama, aqui a gente não deixa. Existe uma forma de ser. Cultura é uma forma de ser. Todo grupo tem uma forma de ser. Isso é normal em todo grupo. Existe e existe, ponto. A questão é, eu tenho ou não tenho controle sobre isso? E talvez aqui a grande questão. Qual que é a cultura da minha empresa? Eu tenho controle sobre ela? Ela está dentro da intenção que eu objetivo ou ela não está dentro da intenção que eu objetivo? Você falou, por exemplo, de empresas que quebram. Às vezes ela quebra porque o empresário nem sabe, cara, para onde que está indo e qual é a cultura que se implementou. Então, tem gente que diz assim, né? A sua empresa é o que você tolera. Tem coisas nesse sentido, né? Então, aqui é o quê? É cultura, né? Então, se você tolera tal coisa, a cultura daquela empresa é aquilo. Se você não tolera tal coisa, na sua empresa, a cultura também é aquilo. Então, ter controle da cultura é algo que é fundamental você ter no início. É fundamental você já começar sabendo para onde vai e que tipo de cultura que você quer implementar. Por isso é importante você ter ali missão, visão e valores, né? Missão, visão e valores, para além do papel, porque ter no papel é legal, para além do papel, é importante viver, porque é aqui que você vai implementar realmente a cultura. Na Advocacia Schettini, por exemplo, a gente vai ter os 4 P's: processo, pessoas, produtividade e propriedade. Então, são 4 pilares que nós temos, que está escrito, inclusive, no computador da galera, e quando a gente faz as nossas reuniões de feedback, né? Então, a gente tem a one-on-one, que é uma reunião que a gente faz por mês, a gente tem a RV, que é uma revisão vertical, que a gente também faz líder e liderado uma vez por mês. Todas essas reuniões de cultura, eles fazem a partir desses princípios. Então, o que eu preciso verificar no Oswaldo tá linkado aos 4 P's. Ó, Oswaldo, em relação a esse P aqui, processos, tem esse aspecto aqui. E nesse mês foi assim, como é que você está enxergando isso? A gente vai te avaliar sobre esse aspecto. Depois sobre esse, depois sobre esse, sobre esse. Você sabe que precisa viver ali dentro desses 4 aspectos. Entende? E a gente vai vivendo essa cultura de resultados a partir de algo que você definiu, criou, estruturou e fez acontecer. Entende? Então esse é um dos rituais, por exemplo, de cultura. Quando você fala faz acontecer, dentro aqui do nosso grupo, conta pra gente, Oswaldo, que a gente tem um grupo educacional, a gente tem uma frente de educação que faz acontecer. É isso, Oswaldo? É isso mesmo, Matheus. Se você quer aprender com especialistas mais sobre Open Finance, sobre Pix, sobre mercado financeiro, acesse aqui o QR Code, ó, meoc.com.br, não é isso, Matheus? Exatamente. Danilo, aqui quando a gente fala também de estruturação, a gente também trabalha essa frente, a gente encabeçou então a Meoc. A Meoc nada mais é do que basicamente ali uma Netflix, só que com conteúdos voltados para o mercado. E quais pontos que a gente trabalha nisso? A gente trabalha sobre o arranjo Pix, sobre o Open Finance, conforme o Oswaldo trouxe. A gente trabalha muito fortemente o quê? Na estruturação, ou seja, o que o Banco Central traz de novidade também, porque isso automaticamente você vai conseguir capacitar um profissional, você vai conseguir realocar um profissional, ou seja, aquelas pessoas que buscam uma recolocação ou até mesmo up, né, ali num cargo, almeja ali uma promoção, fazendo esses cursos, né, assistindo às aulas, ela vai ter uma visão de mercado muito mais sofisticada, muito mais estruturada. E no final, e é legal que no final das aulas você ganha um certificado, você pode colocar no seu LinkedIn, isso traz visibilidade. E realmente, assim, o que a gente está tentando trazer aqui é justamente propagar o nosso conhecimento através de aulas e impactar na vida das pessoas. E falando em impacto, a gente, se deixar, a gente vai ficar aqui até virar a noite, né? A gente parte aqui para o nosso último bloco, que é justamente mais sobre o impacto que a gente leva para as pessoas, os feedbacks que a gente tem em contrapartida. E eu sei muito bem aqui que você é host do podcast. Eu quero que você traga para a gente como que é essa experiência também de viver desse lado e se você sentiu que isso te trouxe uma visibilidade, trouxe uma autoridade e o impacto disso também. Cara, eu depois dos 40, Matheus, eu aprendi, cara, é muito louco, né? Eu acho que tem a ver com a crise dos 40, velho. Você quer transbordar um pouco, sabe? Você quer ser mais do que só fazer ou ter resultados, mas você quer tocar vidas, você quer transformar vidas, entende? Você quer se sentir um pouco mais importante. E uma das coisas que torna a gente mais importante, cara, isso é muito legal, é a ideia de servir, né? Servir, né? Você servir a alguém, por exemplo, por que uma pessoa trabalha numa empresa de maneira motivada ou desmotivada? Porque ela entende que ela serve ou não serve ao propósito daquele negócio, entende? Quando muitas vezes você está desmotivado, talvez você não está sentindo que você está servindo ao mundo de alguma forma, entende? Então, essa ideia de servidão, ela é um desejo natural humano. E
E, cara, é muito legal quando você consegue vir aqui num podcast como esse, por exemplo, cara, e passar conhecimento para as pessoas. Tem duas linhas de pensamento que é muito louca, né? E uma, por exemplo, lá do bairro onde eu vim, cara, eu vi com muita frequência isso, que é o pensamento de escassez, né? Se eu comprar tal coisa, eu fico sem o dinheiro. Então, pô, eu vou investir num curso, é muito caro. Eu preciso comprar o mais barato. A gente aprende a comprar o mais barato e não o melhor. A gente aprende a gastar pouco. Outro dia, meu filho recebeu um negócio da escola que eu fiquei até preocupado, né? Era um negócio que ensinava ele a economizar dinheiro. E, cara, beleza, era sobre educação financeira e a ideia era economizar como um todo. Eu realmente, cara, olhei assim, eu criei um GPT, olha que legal, eu criei um GPT para me ajudar a educar meu filho para aquilo que eu quero que meu filho se transforme, empreendedor e tudo mais. Então, criei um GPT ele vai ser o meu consultor. E aí, de vez em quando, eu troco umas ideias com ele, né? E eu falei, cara, vê esse trabalho da escola aqui, eu tô viajando ou ele é um pouco limitante nesse trabalho, né? Ele traz um pensamento de escassez. E ele falou, não, realmente aqui tem uma pegada de escassez e tal. Eu falei, cara, não, eu quero desenvolver meu filho com inteligência financeira bacana, que ele quero que ele aprenda como ganha. Eu quero que ele aprenda como multiplica. Entende? Eu falei, não, pô, eu vou dar uma complementada. Eu peguei e dei uma complementada no trabalho, sem desmerecer ali a escola, e trouxe essa reflexão. Então, cara, assim, voltando ao ponto, né? O que a gente quer, muitas vezes, é transbordar na vida das pessoas, entende? É poder entregar um pouco mais. E tem esse pensamento de escassez, né, que está ligado à falta, e tem o pensamento de prosperidade. E em algum momento da minha vida, cara, eu consegui fazer essa transição e vim para um pensamento de prosperidade. Então hoje eu tenho um podcast onde eu gasto dinheiro, né? Eu não tenho patrocinador lá, eu ponho dinheiro, né, para poder fazer um podcast, cara. Né? O dinheiro sai do meu bolso, né? Não volta esse dinheiro diretamente pro meu bolso, mas, cara, volta pra minha vida muitas coisas interessantes, entende? Por exemplo, pô, tô no podcast hoje aqui, cara, nesse podcast o Matheus estava comigo lá, entende? Então foi um lugar que eu criei, um ambiente que intencionalmente eu criei, que eu levei pessoas pra ali, e esse lugar me leva pra outros lugares. Então eu conecto, pô, a gente tava falando de negócio aqui, velho, eu e o Matheus, a gente tava conversando ali num altíssimo nível de negócio, entende, cara? Então, isso me conecta a pessoas. Isso me abre a minha cabeça. Eu comecei, olha que interessante, eu comecei com uma ideia de benchmark, né? Então, porra, cara, como é difícil eu ir lá e no escritório de advocacia e falar pro cara, e aí, vamos trocar uma ideia? Eu falei, já sei. Se eu abrir uma tela, todo mundo é meio vaidoso, quer aparecer, eu falei, eu trago esse advogado, ele senta aqui, a gente troca uma ideia, eu faço um benchmark. Pronto. Então, eu entendo um pouco como funciona a operação dele e trago alguma coisa para também ajustar a minha operação, né? Então, é um curso. É como se eu estivesse pagando um curso. Perfeito. Então eu vou lá e faço um curso aqui. Só que é muito mais do que isso, entende? Eu transbordo na vida de pessoas que acompanham o podcast e falam, cara, você falou uma coisa lá que me ajudou muito. Pô, o Matheus estava falando ali pra mim, falou, cara, você falou um negócio lá, porra, que eu achei... Você me levou ali e tal, eu vi algumas coisas que, pô, isso me deu uma visão. Olha que legal, cara. Olha que bacana, entende? Isso vale mais do que qualquer coisa, cara. Vale mais do que qualquer coisa, entende? Então, acho que isso vem muito depois dos 40, dessa visão dos 40, de você querer realmente fazer parte do mundo de uma forma diferente, realmente transformando e tocando a vida de pessoas. O podcast, ele me posiciona, né, em termos de autoridade, sobretudo dentro da minha área. Ele me leva a conhecer pessoas incríveis, cara, né? Pessoas incríveis. Ele me dá oportunidades muito boas, como vir aqui falar e transbordar ainda mais na vida de outras pessoas. Cara, então é incrível. O podcast, ele é sensacional e eu tô nessa pegada agora, de transbordar, de pensamento de prosperidade. Não, e isso é extremamente... É importante você falar o transbordar, porque quando a gente transborda na vida de alguém, automaticamente essa pessoa, se ela entendeu a mensagem, ela vai transbordar na vida de alguém e você cria uma corrente do bem. Exato. Eu tive a honra de estar no... Depois você abre um pouquinho pra gente do teu podcast. Eu presenciei, lá tinham grandes nomes, né? Ali do direito previdenciário. Só que eu assisti, né, aqueles advogados tratando ali determinada matéria. Só que eu também comecei a entender, e aquilo você também depois me trouxe, sobre o todo, né? Ou seja, porque eu fiquei pensando, tá, mas por que ele está gastando, né? Tempo, dinheiro, recurso aqui. Qual que é o objetivo maior disso tudo? E aí alguns pontos foram ligando. Falei, poxa, realmente aqui tem um porquê disso daqui, né? Ou seja, tem uma conexão aqui, tem um contato muito maior aqui. E também ali, quando a gente tinha a oportunidade de palestrar, às vezes nos simpósios, né, nos cursos da vida,
a gente conseguia também, esse transbordo ele me atingiu, né? De alguma forma também eu conseguia atingir o outro. Então, assim, mais uma vez, obrigado por isso. Aqui agora, ó. Exato. Transbordando a vida de outros empreendedores. Perfeito, então, e isso também eu converso com o Charles, converso com o Oswaldo. Quando a gente tem o intuito de servir, né? E servir com excelência, que foi o que você fez com a gente aquele dia, isso realmente volta. Uhum. Né? E volta assim, volta em benefícios. Né? Porque a gente, de fato, faz sem ver. Muitas das vezes está eu, Oswaldo, a gente para prestar um auxílio ali para algum colega, para alguém do mercado, para dar alguma dica efetivamente. Eu e o Charles, de maneira até rotineira, às vezes alguém está precisando de uma recolocação, poxa, sair daqui, precisa ir para tal lugar, a gente conversa ali 1 hora, é uma hora que a gente entende a pessoa, a gente meio que faz ali um recrutamento com ela, fala, isso daqui você vai precisar melhorar, começa a olhar isso daqui, que isso daqui talvez vai te gerar um resultado. E falando em gerar resultado, acredito que o Oswaldo vai puxar aqui também, mas você também faz essa gestão para outros escritórios? Você consegue auxiliar outros? É isso mesmo, Oswaldo? É isso mesmo. O serviço que você presta aí de alta performance para escritórios, qual o impacto que geram para esses empreendedores, no caso, para esses escritórios, e qual o impacto também para você? Cara, é muito legal a pergunta, Oswaldo, Matheus, pelo seguinte, cara, né? Igual a gente ouvia os professores falando na faculdade, na escola, eu falava, cara, eu mais aprendo com vocês do que eu ensino, né? Isso era muito louco, cara, você ouvia assim, o professor tá me ensinando, cara, e como assim, ele tá aprendendo, né? E quando você vai pro outro lado, é muito interessante, cara, porque você começa a aprender, você sobe muito a sua régua, porque você precisa se desenvolver muito mais, quando você tem a responsabilidade e o comprometimento de desenvolver o outro, né? Tem um estudo que mostra que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando, né? Então, cara, ensina alguma coisa para alguém, que é a melhor forma de você fixar realmente no seu inconsciente é aprender aquele conteúdo. Eu aprendo muito, cara. Eu aprendo muito. Hoje eu faço mentoria para advogados, eu ajudo advogados a desenvolver os seus escritórios, dou palestras em OABs, e além de muito prazeroso fazer isso, porque conecta com o meu objetivo de servir, eu realmente vejo resultados. Eu vejo alguém que está patinando, cara, num ponto que às vezes é só falar, amigo, vai. É isso aqui, ó. Às vezes é um empurrão, é uma palavra, é um insight, é uma coisa. Cara, a galera tá a um passo do próximo nível, entende? A um pequeno passo do próximo nível. É um detalhe, é uma informação. Todo mundo hoje tem muita ideia. Às vezes um detalhezinho faz toda a diferença. Então processos de mentoria, eles não são nem muito focados em uma teoria absurda, mas numa compreensão de como você pensa e de te posicionar ou ampliar a sua percepção, porque ela é sua tomada de decisão. Você tem que tomar nível de consciência e falar, cara, faz sentido. Então o que a gente vai fazer muitas vezes é abrir um pouco mais essa percepção, quebrar paradigmas, quebrar crenças limitantes. Cara, eu acho, na advocacia é muito comum, né? E o empreendedor também vai fazer isso daqui. Não, só eu consigo fazer da forma como eu faço. Será? E aí você coloca o cara em reflexão sobre esse aspecto, trazendo alguns contextos. O cara se desenvolve. Eu me provoquei a também ter aquela reflexão e olhar para mim, cara, quais são? Porque o ser humano, ele é igual em todos os níveis. A dificuldade que ele tem, eu também tenho em outros níveis. Então, cara, qual é a dificuldade que eu tô tendo que eu não tô vendo? Assim como ele não enxergava aquilo que estava difícil para ele, deixa eu fazer uma busca interna. O que eu não tô enxergando hoje daquilo que eu acredito que é exatamente dessa forma? Entende? Então, eu tô sempre em xeque e me desenvolvendo. Então, cara, é prazeroso no aspecto do transbordo, é prazeroso no que eu disse lá no início, do meu autodesenvolvimento, né? E é muito bom, cara, você vê realmente pessoas conseguindo alcançar resultados, mudando de nível, sabe? Parando de sofrer. É muito bacana. Uma verdadeira masterclass, né? Não, masterclass, pessoal. Mais uma vez, se inscreva no canal. E Danilo, trazendo aqui pro dia a dia da advocacia, quando a gente fala em repertório ou até mesmo em performance, trazendo aquela frase que eu trouxe, cresce, morre, o que você enxerga da advocacia para o futuro, assim, não para elas se manterem, mas talvez o caminho que elas precisam adotar para continuarem no jogo? Porque, assim, hoje a gente trabalha muito com a gente sabe que o Poder Judiciário, ele tem uma certa morosidade, né? O público em si, ainda que o teu público ele seja um público da melhor idade, mesmo assim, às vezes existe um certo imediatismo.
Então, ou seja, a sociedade ela acaba se alterando, se moldando ali, e a advocacia, de certa forma, ela precisa ir acompanhando porque ela precisa estar aliada ao público. O que você enxerga da advocacia para os próximos anos? Porque você não pode ficar estático e a sociedade passar, né? Total. É inevitável você acompanhar esse movimento tecnológico se desenvolver em termos de inteligência artificial. A automação e uso da inteligência artificial já não é mais uma negociação, está acontecendo. Eu peguei minha equipe essa semana 2 vezes e mostrei para eles o seguinte, falei, cara, imagina lá no início, quando o Ford lançou o primeiro F, sei lá, não me lembro o nome lá, o primeiro carro Ford, imagina uma pessoa lá no meio de uma rua, lá puxando, por exemplo, um saco pesado de alguma coisa aqui para poder arrastar, e aí passa um cara com o carro aqui do lado, levando o mesmo tipo de produto. É como a gente está vivendo hoje, sobretudo quem não está utilizando a inteligência artificial. Está sofrendo fazendo um trabalho que hoje a inteligência artificial consegue fazer de maneira mais clara. Agora, eu confesso para você, Matheus, sendo muito franco, cara, depois da palestra... apocalíptica que eu tive lá, cara, de perceber o seguinte, e aqui fica só como reflexão mesmo, né, cara, pra gente pensar. O advogado, ele é um cara quisto, olha o que eu vou dizer aqui, né, cara, olha o que eu vou dizer, mas que a gente tá aqui pra falar, né? Provocativo. Estamos aqui pra ser provocativo mesmo. Cara, o advogado, de forma geral, ele não é ele é meio persona não grata na sociedade, sabe? Ele é necessário. Ele é necessário para o momento atual, mas ele não é apaixonante. Veja, um empresário, ele não sente o desejo de pagar um advogado. Ele sente a necessidade para se proteger de alguma forma. Sim. Entende? Um segurado, por exemplo, na parte do INSS, não é que ele ama o advogado, é que ele não sabe fazer e não consegue resolver. O advogado é o meio ali, né? O advogado é meio e é ruim ter que pagar ele, velho. Ter que pagar o advogado é ruim, não saber é ruim, tá na dependência de um outro, que sobretudo socialmente existe ainda algumas pechas, né? De, o advogado isso, o advogado é aquilo, é o espertão, tem brechas na lei. Então existe todo um pensamento aqui, sabe, uma nuvem por cima da advocacia. E o que é o empreendedorismo? Criação de solução. O empreendedorismo nada mais é do que você olhar um problema e criar uma solução. O advogado, ele não seria talvez um problema? Né? Olha que louco, né? Ele é necessário, aí eu vou contra a Constituição, né? O advogado é essencial à administração da justiça. Estamos numa mudança social, velho. Sabe? Um dia não tinha isso, né? Sim. Um dia talvez não terá. A gente tem que parar de ter esse olhar pequenininho e cara, ter uma percepção mais ampla do todo. Veja, existe o que eu faço agora, o comportamento que eu tenho a partir dos próximos 2, 3 anos. Mas eu acho que vale a pena uma reflexão um pouquinho mais ampla do todo, entende? O advogado, ele não é o cara que é tão, assim, queridão. E eu não sei, cara, se a tecnologia de alguma forma não vai substituir ele em muitas partes. O contraponto disso é o aspecto político, né? Talvez a política, ela de alguma forma precisa manter a estrutura social da forma como é. Mas na outra ponta, cara, eu penso o seguinte, o progresso, ele é inevitável, ele é o Thanos. Né? Lembra o Thanos falando, né? Eu sou inevitável. Cara, ele é inevitável, velho. Então, assim... o progresso ele impõe. Você pega o WhatsApp, chegou, tá aí, eu nem me lembro de vida sem o WhatsApp, né? Não me lembro. O Uber, né? Os taxistas, não sei o que e tal, que se dane, velho. Vai entrar porque é melhor para as pessoas e vai acontecer. Quem decide é a massa, entende? Porque é melhor, não tem o que fazer. A inteligência artificial chegou, vai ficar e é assim. Então é muito louco, cara. Não, isso é extremamente disruptivo, porque não é uma pessoa que não vive da advocacia, que não é advogado, tá falando. Ou seja, eu compactuo disso, você também. Eu acho que você se aliar à tecnologia, em si à inteligência artificial, é o exemplo do carro. Ou seja, talvez você que nos esteja assistindo tenha algum empecilho, ou você é um pouco mais resistente à adoção da tecnologia, procure o Dr. Danilo, procure o escritório, procure a mentoria que ele presta para o escritório. Por quê? Porque talvez ele vai te trazer um olhar, como ele trouxe aqui para gente, sobre suavizar o teu processo. Ou seja, por que você vai carregar esse saco de maneira tão pesada, né? Você vai arrastar isso, se existe uma ferramenta, se existe um meio que vai torná-lo muito mais leve, muito mais efetivo. Ou seja, você poupa tempo, você poupa time, você economiza recurso. Então, comece a refletir sobre isso. Acho que é um questionamento extremamente válido, porque no final das contas é o teu tempo. Então, é o teu tempo. O teu tempo não vai voltar. Né? A gente conversa com o Oswaldo lá, às vezes a gente fala, Oswaldo, a gente está preso aqui faz 1 hora, a gente não resolveu isso daqui, de 2 uma. Ou a gente muda a nossa estratégia, ou a gente procura quem vai resolver isso. Porque se a gente já está 1 hora aqui e não resolveu, bateu cabeça,
Meu, a gente perdeu, estamos perdendo 1 hora e a gente vai perder mais 2, 3 aqui para tentar resolver, a gente não vai resolver. Então isso é extremamente válido. Só uma coisa aqui que você falou, Claro. eu penso que você paga de 2 formas, velho. Ou você paga com dinheiro ou você paga com tempo. Cara, hoje eu gasto 100, 150 mil reais por ano com desenvolvimento. Parte, acho que até mais hoje com a minha equipe. Cara, eu participo de grupos hoje que eu pago uma grana alta para poder estar dentro de um grupo. Por quê? Porque eu acelero o aprendizado. O contrário disso é eu pagar com tempo. Entende? E, cara, tempo não volta. Dinheiro você faz mais. O americano ele tem o conceito do make money, né? Fazer dinheiro. Né? Então, dinheiro você faz, velho. Tempo não dá para fazer. Então, Sêneca, que vai falar da brevidade da vida, ele vai trazer que às vezes, cara, às vezes você deixa de pagar uma coisa, né? Porque você coloca o dinheiro como mais importante, né? Não vou pagar o cara para arrumar meu chuveiro, custa 150 reais. Não, eu mesmo vou fazer isso. Toma um choque. Cara, toma um choque. Quanto tempo você vai gastar para fazer aquilo? Com aquele tempo, o que você poderia fazer? Entende? Então, o dinheiro não é o mais importante. O mais importante é o seu tempo. E ele é a maior prioridade. E parece que a gente ensaiou, né, Oswaldo? Porque olhando aqui, o Oswaldo vai puxar, a gente tem uma pergunta sobre tempo, né, Oswaldo? Danilo, conta aqui pra gente agora, né? Pro pessoal que tá aí em casa acompanhando, ó, inscreva-se no canal, tá? Ativa o sininho. Ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí com vizinhos, com amigos, com cachorros, com inimigo. Manda pro grupo da família, manda para todo mundo, manda para aquele grupo que você tá, que é de empreendedores, aqueles empreendedores que são mais resistentes, que estão lutando ali, que eles precisam ouvir isso. Bom, Danilo, se você tivesse que voltar no tempo agora e dar um conselho para você mesmo lá no início da carreira, qual seria? Caraca, que legal, né, velho? Porque eu faço sempre essa pergunta. Eu vou refinar aqui. Acho que no início da carreira é cruel, mas assim, antes da pandemia. Porque a pandemia mudou o jogo. Porra, legal, hein, velho? A gente teve que se adaptar ao home office, a gente talvez começou o telepresencial, a gente começou a ter audiência no virtual. Cara, que legal. A gente começou a ter sustentação oral. Tecnologia avançou, as IA surgiram. Cara, porra, que interessante, hein, velho? Eu vou nos dois. Eu não vou correr dessa treta, não. Eu vou nos dois. Eu quero ir nos dois, cara. Se eu voltasse lá no comecinho mesmo da minha carreira, né, velho? E pudesse falar com o Danilo, cara. Danilo era um cara que ele acelerava, assim, sabe? Ele tinha muita vontade, focava o ímpeto de fazer acontecer, mas eu falaria para ele ter começado o autodesenvolvimento mais cedo, sobretudo em algumas áreas, né? Desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? Em termos de mentalidade. Sobretudo para alta performance, PNL, teria falado para ele fazer talvez coach, hipnose, entender o funcionamento da própria mente, sabe? Eu acho que isso mais cedo teria me projetado ainda mais, né? Porque a gente é a nossa mente, entende? Então entender a minha mente é o que me potencializa no dia a dia. Então talvez eu teria falado isso pra mim. Cara, e pouco antes da pandemia, se eu pudesse cochichar lá, falar, irmão... Isso! Duas coisas, velho. Duas coisas, vai com o pé no peito, né? Duas coisas. Foca em marketing digital, cara. Assim, ó, entende essa parada do marketing digital. Se eu pudesse voltar alguns anos assim. Entende, cara. Esse é o game. Esse é o game. Porque marketing digital, e aí eu tô sendo um pouco amplo, ele traz vários aspectos aqui, né? Ele traz para você o conceito gerencial de negócio. Por exemplo, quando a gente fala de CAC, custo de aquisição de cliente, cara, isso sempre existiu antes do marketing. Cara, você ter um cliente, ele custa para você, é o jogo do negócio, né? Faturamento menos despesas, você vai ter ali o seu lucro, né? Então você tem despesas e custos, né? Impostos, aí você vai ter o seu lucro no final. Uhum. No final das contas, o negócio ele tem um custo. Então, o marketing digital ele te traz um conhecimento de gestão. O marketing digital ele te traz um conhecimento do cérebro humano, sobretudo na parte de neurociência. Então você vai entender, por exemplo, sobre o sistema límbico, você vai entender sobre o sistema emocional das pessoas e conseguir comunicar bem com esse sistema emocional. E você vem também muito para a parte tecnológica, né? Porque a parte tecnológica, nesse momento que a gente vive dentro do marketing digital, tá ligado? A parte tecnológica também é fantástico. Porque é muito louco, né, cara? Você demora um pouquinho para entrar nesse mundo, você começa a colocar em você crenças limitantes de, putz, cara, não sei fazer isso. Eu, por exemplo, comecei a estudar Python agora, velho. Python é uma linguagem de programação que pra mim tá tipo sendo uma coisa disruptiva, assim, cara, né? Eu tô fazendo exatamente de propósito pra mostrar pra mim assim, ó, cara, para de achar que você não conhece as coisas, vai lá conhecer. Cara, programação é uma coisa tipo do outro lado, assim, entende? Que eu poderia dizer, né, isso não é pra mim. De raiva eu falei, eu vou aprender.
E eu posso te acelerar com um pouquinho. É Isso mesmo? daí. Eu não sei nada de programação, zero. O Charles manja muito, o Oswaldo também. Mas existe hoje uma inteligência chamada Cursor. Cursor, patrocina a gente. Paga nós. Olha aí. Cursor. O que você faz? Você dá o prompt ali para esse cursor e ele já faz a programação. Que legal. Então você dá ali, você dá o comando e ele já traz ali as linhas, né, de código já todas estruturadas, né? Não para de estudar Python também, mas assim, ela já traz toda estruturada, você consegue fazer a leitura e aí no final ali você dá um comando, ele te dá umas instruções para você dar o comando e na sequência você já começa a visualizar aquilo que você construiu através das linhas de código. Porque eu também, assim, eu tenho essa certa deficiência em entender um pouco mais sobre, de fato, ali as entrelinhas da tecnologia. E aí eu falei, mas se eu for, talvez para parar aqui, eu quero entender. Aí eu me deparei com o cursor. Eu falei, caramba. E aí eu começo a entender, né, as linhas de código ali, estruturando, eu falo, caramba, isso daqui é diferente. Depois testa o cursor. Vou testar. O cursor. Muito bom, muito bom. Danilo, aqui, antes da gente ir pro bloco final, eu quero que você traga um recado para aquela pessoa, para aquele profissional, para aquele empreendedor que ele está estagnado. Ou seja, ele já tentou duas vezes, mas ele nivelou, ele não consegue avançar e ele está vendo ali que se ele manter nesse ponto, pelo contrário, ele vai retroceder. E aí é nível 0. O que você traria de recado para essa pessoa? Cara, Thomas Edison aprendeu 1000 formas, né, de não fazer a lâmpada, não foi isso? Tipo isso. Cara, o erro, ele é um aprendizado. Tenha na vida, meu querido amigo, empreendedor aí, cara, tenha nos erros a percepção de que é uma das maiores bênçãos que você pode ter. Porque, cara, na vida não existe perda, existe ganho ou existe aprendizado. Ou você ganha ou você aprende. E os erros, eles são oportunidades incríveis de você aprender. Tem gente, cara, que se destrói emocionalmente quando algo dá errado. E quando algo dá errado, cara, eu olho para aquilo e falo, que interessante. Olha o aprendizado que eu desenvolvi aqui, velho. Às vezes você paga caro para aprender alguma coisa, mas aprenda com ela. Isso é uma linha de pensamento que você pode ter que vai te manter em altíssimo nível. Outra coisa, cara, você é frequência. E tem um livro, cara, que ele vai falar assim, ó, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Esse pensamento, ele vai impor em você um certo nível de frequência. Então, como você falou, esse cara tá meio cabisbaixo, achando que, poxa, talvez não vai dar e tal. Eu trouxe a ideia de Thomas Edison aqui. No final das contas, é sobre pensamento, entende? Se eu penso de que errar é um problema, de que, cara, não vai dar certo para mim, o meu sentimento é de angústia. O meu comportamento talvez é de retração. E o meu resultado é de não alcançar absolutamente nada. Se o meu pensamento é de, cara, não tem jogo errado aqui. Ou eu ganho ou eu aprendo. Nas duas pontas tá bom. Cara, qual que é o meu sentimento de coragem? Qual que é o meu comportamento de ação? E o meu resultado não vai ser de estagnação, vai ser de alguma coisa na minha vida vai acontecer. Tem aquele filme Sim Senhor, né? Que o cara tava lá num processo de estagnação e aí ele foi provocado a dizer sim pra vida, né, cara? Pra própria vida. Exatamente. E aí a vida dele melhora e acontece. Então, cara, é assim, ou você ganha ou você aprende, você nunca perde. Essa reflexão, eu vi algo bem semelhante na psicologia financeira. Porque era justamente isso. Você fazer a gerência de recurso, muitas das vezes você não consegue ali lidar com dinheiro, lidar com valores, porque existe um pensamento que gera uma emoção, que a tua ação é justamente gastar aquilo, porque você acha que muitas vezes aquele valor não te pertence, então você precisa queimar aquilo, né? Ou pelo contrário, você acha que você, colocando um dinheiro em determinado ponto, você está fazendo mau uso dele, aí você retrai esse dinheiro ao máximo e fica preso, fica refém dele. E às vezes você vai gastar acabando utilizando ele numa coisa que não estava prevista. Crença de merecimento, cara. Exatamente. Então, assim, você desloca, ao invés de você pegar aquilo, honrar, falar, isso daqui foi fruto do que eu ganhei, né? Tem até aquela questão, poxa, se auto-presenteie, né? Honre o teu trabalho também, né? Honra ali o teu fruto. Então, isso é bem interessante. Mas eu tenho que trazer uma má notícia, eu sou o carrasco aqui do podcast, a gente está caminhando para o fim, né? Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, foi assim, algo aqui para mim, para o Oswaldo também, acredito que foi disruptivo, a gente tem bastantes insights aqui, trouxemos
uma ideia muito qualificada daquilo que é empreender e empreender dentro da advocacia, né? Porque a gente sabe que a mudança social ela é exponencial, então a gente precisa acompanhar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e, mais uma vez, agradecer pelaquela sementinha que você trouxe lá pra gente, tá? Isso é extremamente importante. E aqui a gente vai te presentear com esse presente. É o aí, nosso mimo. Nosso mimo Pô, aqui. Que legal, hein, cara? Olha que top. Um baralhão. Baralhão para você ter aí o seu momento de lazer. Porra, bacana, quando você estiver cara. com seus filhos, estiver aí com seus amigos. Obrigado. Fica à vontade. E Danilo, antes de a gente aqui também encerrar, quer deixar algum recado especial para a família, para amigos, né? Fica à vontade para a nossa audiência e também pode deixar também aqui, fica à vontade para deixar suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar aí o seu trabalho e acompanhar também. Legal, cara. Galera que é mais empreendedora, se quiser acompanhar lá, Danilo_Schettini, né? Tá acho que na tela aí. Tem o Previcast também, lá a gente fala muito de gestão, é Previ com I, VI, né? Previcast. A galera também consegue acompanhar bem a gente lá, então nesses dois canais a gente consegue falar um pouquinho mais de empreendedorismo e conectar um pouquinho mais ali com realmente o Danilo do dia a dia. Cara, eu quero primeiro parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, né, cara? Estão transbordando na vida de outras pessoas e estão se transformando, né, cara? Tenho certeza o quanto para vocês é valoroso, é aprendizado, né, cara? Aprendizado de vocês, de olhar para vocês, para o desenvolvimento de vocês, né, cara? E como vocês falaram, né, cara? Comemorar, né, cara? Comemorar esse crescimento, essa vitória, né? Como você falou, de se presentear e tal, cara. Então, vocês já estão se presenteando aí, cara, com o desenvolvimento de vocês. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem com os advogados. Agradeço o convite, cara. Porra, o Matheus me chamou lá e foi uma honra poder vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história, experiência com vocês. Muito bom mesmo. Cara, mandar um beijo pra família aí, né? Pra esposa, pros meus filhos. E agradecer, cara, toda a galera da Advocacia Schettini, porque a Advocacia Schettini, eu sempre digo lá, né, cara? Empresa é resultado de pessoas. E sem o time, cara, que é um time maduro, um time forte, sem o time não existiria uma empresa, sabe? Não existiria. Então, agradecer toda a galera lá da Schettini que me ajuda. A galera de marketing vai ter acesso aí depois ao conteúdo, vai fazer alguns cortes. Tem bastante também. trabalho, hein? Vão fazer um trabalho legal lá. Então, assim, cara, eu realmente tenho pessoas que me auxiliam muito lá, que são braços direitos, né? Vários braços direitos mesmo. E, cara, só gratidão. Gratidão mesmo, gratidão à vida. E, cara, tô com vocês. Agradeço vocês que estavam em casa aí também, compartilharam. Comenta aí depois como é que foi. Dá um engajamento pro canal. Dá uma moral também pra eu entender o que gerou de insight pra vocês aí. Beleza? Tamo junto. Gente, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, curte, compartilha. Isso é importante, justamente aquilo que o Danilo trouxe, engajar. Ou seja, a gente trouxe aqui um conteúdo riquíssimo. Oswaldo, obrigado por tudo, obrigado por compartilhar aqui também toda a sua expertise. Quero mandar um abraço também para o Charles, um grande amigo que compartilha aqui com a gente. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do Power Up Times Money. Oh yeah! Obrigado, gente!